Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre como melhorar a segurança do seu smart contract. O primeiro ponto que eu vou abordar é sobre Reinsurance Protection. Na verdade, ela é dividida em dois pontos principais. Então, a gente tem a parte que chamamos de Single Function ou Cross Function Reinsurance Attack. E como que eles são, como que a gente pode definir ou exemplificar a diferença entre eles. Na verdade, quando a gente tem, por exemplo, a gente chama de single function, pode ser um caso onde você faz toda a parte, por exemplo, vai fazer uma retirada de dinheiro. Então, no momento que você está fazendo a retirada, você está recebendo vários ataques simultâneos. E o que acontece na sequência? E o que acontece? Então, quando você vai fazer a retirada de dinheiro, provavelmente você sempre vai ter algumas validações antes, verificar se tem saldo, por exemplo, é uma delas. Então, verifica se tem saldo, verificou que tem saldo, aí depois você vai executar essa transferência do dinheiro. O que acontece? Se você verificou que tem saldo, mas ainda não executou a transferência, o que acontece? Um outro ataque novamente pode acontecer, pode estar tentando lá simultaneamente acessar essa mesma chamada e aí consegue passar nesse meio tempo, vamos dizer, essa segurança que você colocou, essa trava que foi colocada. Então, de verificar se realmente tinha saldo na conta. Então, uma vez que não foi transferido, por exemplo, duas instâncias estão rodando, duas chamadas estão rodando ainda porque o tempo de ataque foi muito rápido, então não deu tempo de executar. Então vai acabar fazendo uma transação e depois outra retirada. E isso faz com que acabe retirando o dinheiro aí, por exemplo, do seu contrato. E no cross function, na verdade, ele acaba ocorrendo quase que da mesma maneira. Imagina que a gente tem algumas verificações aí para fazer. Então, imagina que a gente pode fazer uma transferência, você criou duas funções distintas, uma de transferência, outra de retirada de todo o fundo. Normalmente a gente chama transfer and withdraw. Se você criou duas separadas, o que acontece? Ele pode estar atacando uma e atacando a outra. Então, está chamando duas funções diferentes, mas que estão validando se você tem saldo, e nesse momento que consegue validar sem retirar seu saldo, é onde consegue fazer o ataque. Então, eu vou mostrar aí para vocês uma das formas de proteção que a gente pode atuar com isso. A gente pode fazer manualmente, a gente pode criar nossas próprias proteções, ou já pode utilizar algumas bibliotecas, por exemplo, do OpenZeppelin. O OpenZeppelin, ele tem a biblioteca Reinsurance Guard, que a gente chama. Então, a Reinsurance Guard, o que acontece? Ela já faz toda essa verificação para a gente não ter problema, entendeu? Então, a gente aqui no nosso Smart Contract, eu estou com o Smart Contract aqui de exemplo, né? Na verdade, só criei o contrato, tem uma função de transfer aqui. Então, para a gente usar essa biblioteca, a gente vai fazer a importação dela lá. Então, a gente vai fazer o import do OpenZeppelin, ela está em Contract Security Reinsurance Guard. Então, uma vez que a gente importe essa biblioteca, a gente consegue trabalhar com ela no nosso contrato. Então, eu posso vir aqui, vou dizer que a gente vai trabalhar com essa biblioteca no nosso contrato. Então, uma vez que a gente faz isso, o que acontece? O nosso contrato acaba sendo muito simples aqui. A gente só tem que declarar aqui, não pegou aqui. Não falei aqui, teoricamente. O que acontece? A gente vai fazer a verificação aqui, o Smart Contract vai fazer a verificação aqui, utilizando a biblioteca Reinsurance Guard.
para verificar se não é um reentrant nessa função nossa withdraw aqui. Deixa eu só compilar nosso arquivo, ok, compilou certinho, tá? Só não está autocompletando aqui para mim, não sei se é porque estou compartilhando a tela, tudo, então acaba não entendendo. Então, essa aqui é uma das funções que a gente pode estar trabalhando aí nesse caso. Tá? Um outro caso que acontece muito é a questão de overflow e underflow protection. Na verdade, o que acontece? O overflow acontece quando a gente excede o valor máximo de uma variável ou o mínimo dela, e aí acaba como se fosse resetando ou alterando o valor. Imagina que a gente está somando, principalmente isso acontece quando a gente está falando de inteiro sem sinal. E vamos supor, por exemplo, que você está somando duas variáveis, x e y. Então, está somando essas duas variáveis, mas ela, por exemplo, vamos dizer que você tem 7 mais 5, então dá 12. O que acontece? Só que o que pode acontecer é que quando está sofrendo um ataque desse de overflow, essa variável pode acabar se perdendo e voltando para o seu estado mínimo, entendeu? Abaixo do estado mínimo, por exemplo. Então, o que acontece? Essa soma pode acabar dando menor do que um valor de do x ou do y. Então, nesse caso, está tendo um estouro aí vamos dizer, dessa variável. E aí, o que acontece? Uma das formas mais simplistas, vamos dizer, é você verificar. Você está somando x e y, vamos verificar se ela por exemplo, é maior que o x e também é maior que o y, entendeu? Porque, como é uma soma de dois valores, ela teria que acabar sendo maior. Então, essa seria uma das coisas, assim, manualmente, que você poderia estar fazendo, mas, claro, seria uma forma muito simples, que não estaria resolvendo o problema. Então, a outra forma que a gente pode estar resolvendo o problema aqui é utilizando outra biblioteca do OpenZF, é a SafeMath, que a gente chama. Então, principalmente em termos de arredondamento também, tá? Porque isso pode acontecer não só em termos de sinais de inteiro, mas também a respeito do arredondamento. Então, para a gente acabar fazendo isso, a gente vai utilizar esse cálculo, a gente precisa importar a SafeMath, né? Então, a gente vai acabar utilizando ela. A gente vai ter que declarar ela aqui no nosso contrato também, que a gente vai usar ela. Então, nesse caso, using SafeMath. Tá. Agora reconheceu, estava com alguma coisa aqui, a gente vai trabalhar com int neste caso. Então, beleza. Então, aqui a gente está trabalhando, vamos trabalhar com ela, e para simular esse caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar como se esse contrato, na hora de transferir, ele tivesse um fee. Então, eu vou definir um fee e posso definir um endereço que vai receber esse fee, tá? Então, deixa eu declarar aqui para a gente uma variável fee aqui, que a gente vai estar utilizando, né? E uma variável fee e uma variável também transfer fee. Por quê? Porque eu vou fazer o cálculo em cima eu vou utilizar a fee para o cálculo final e a transfer fee vai ser, vamos dizer, vai ser minha taxa, tá? Transfer fee, ok. Então, eu tenho essas duas variáveis e também eu vou precisar criar um endereço, uma variável address. E o que acontece? Que é onde a gente vai receber essa fee. Então, vai ser table. Eu posso chamar ele aí de fee address, por exemplo. Ok. Então, a gente está criando aqui tudo. Aí, o que acontece? Ó, eu tenho a fee, que vai ser o cálculo da minha taxa de transfer fee e do meu fee address. Eu posso inicializar ela de alguma forma, eu vou inicializar ela aqui através de um construtor, tá? Então, deixa eu construtor, vou acabar reiniciando ela aqui, vou chamar as duas, não vou passar, peraí,
não vou passar parâmetro no construtor. Deixa eu abrir aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar transfer fee e vou declarar certificação. Aliado, então vai receber, vamos dizer, vou calcular como 1% aqui. Então, eu não vou dividir por 100, ou eu vou melhor. Então, vai ser 1%, na verdade, ali. Eu coloquei em casa de decimais, tá? Aqui eu vou pegar meu fee address, que vai ser o endereço que vai receber, a gente vai receber esse, vamos dizer, esse fee, né? Que a gente vai estar, deixa eu vir aqui e copiar a minha metamais, que foi o endereço de teste meu. Então, ele vai receber, ele vai ser um table. Vou colocar ele aqui, pronto. Então, eu já estou inicializando minha transfer fee e meu fee address. Agora, eu posso utilizar eles lá na minha função de transferência e de withdraw. Então, que a gente vai estar retirando aí vamos dizer, fazendo esse saque. Então, o que acontece? Aqui eu já tenho uma função, né, que eu passo o valor, passo vamos dizer, o user que vai estar recebendo, tá? Quem é que vai receber essa transferência. Então, veja que nosso contrato aqui não tem nada de proteção, é uma função simples de realizar esse withdrawal, de retirar todo esse valor que é passado aqui, tá? Todo esse amount que está sendo passado aqui, na verdade. Ela pode ser utilizada como transfer, se você transferir uma parte do dinheiro, ou como withdrawal, se você passasse aqui, por exemplo, o balanço do seu contrato e retirar todo o balanço do seu contrato, tá? Então, o que eu vou fazer? Lembra que a gente criou a FII, a transfer fee? A transfer fee eu já passei o valor aqui, mas eu quero que a minha FII, ela vai receber um amount. E, ó, aqui que entra a função aqui, que é a biblioteca da SafeMath, entendeu? Para não ter problema, principalmente quando a gente está trabalhando aí com toda essa parte do smart contract, para não ter problema com todas as questões de casa decimais, tudo de cálculo. Então, o que acontece? Na SafeMath eu tenho a multiplicação, ao invés de a gente passar o sinal de multiplicação normal, eu chamo ela aqui, é uma função mul. Então, bem, transfer fee que eu declarei lá em cima, e o que eu vou fazer? Vou dividir por 100. Então, aí eu faço div 100, que é todas as chamadas da biblioteca SafeMath. Então, aqui, ó, eu já tenho o valor do FII. Então, a gente já tem esse valor do FII aqui, tá? Eu tenho lá embaixo o user, a transfer, só que antes eu estava passando o valor inteiro, que estava entrando aqui, mas agora eu tenho um FII para pagar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o FII. Por quê? Porque eu só vou passar uma parte para ele, menos o valor total, menos o FII, e a outra parte do FII eu vou transferir para o endereço nosso. Então, aqui é o fee address. Então, o fee address, ele vai receber. Então, aqui, o que acontece? A gente está fazendo as duas verificações aqui, a gente está fazendo os cálculos, tudo certinho. Então, a gente está evitando toda essa parte de estouro aí do cálculo. Então, toda essa parte a gente acaba evitando tanto para cima quanto para baixo. Ele não reconheceu aqui, deixa eu só ver. É que eu declarei ela como transfer fee. Transfer fee. Pronto. Declarada ela como errada, até por isso que eu não estava reconhecendo. Então, beleza. Então, a gente fez toda a validação aqui. E aí, como que a gente pode melhorar ainda mais
vamos dizer, esse contrato nosso aí. O que mais que a gente pode estar fazendo aí para acabar melhorando ele, entendeu? Uma das coisas que a gente pode estar fazendo aí para melhorar ele, um outro problema que a gente acaba tendo aí muito, principalmente que a gente chama, que na verdade acaba sendo uma parte de proteção, é a gente ter um time lock, um mecanismo de delay, que a gente chama. O que é? Um atraso para que quando uma pessoa se cadastre, ou já crie seu próprio contrato, ou seja cadastrado como usuário desse contrato, o tempo que ela vai ter que esperar para poder realizar a transação. Então, a gente pode fazer isso, ou depois eu também vou mostrar um tempo a cada transação para não repetir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui, ó. Eu não vou declarar aqui na ordem, só vou declarar aqui embaixo para ficar mais fácil, tá? Para a gente. Então, vou declarar uma constante pública. E o que eu vou chamar ela? Vou chamar ela neutral time lock, por exemplo. Então, o que vai ser esse time lock? Esse time lock vai ser, a gente pode definir um tempo aí que esse usuário vai ter que esperar para realizar a transação. E aqui está em segundos, tá, pessoal? Então, eu posso passar, por exemplo, um dia. Para passar para um dia, posso voltar aqui, 60 vezes. 60 aqui são segundos, né? Vezes minuto. Então, aqui eu estou com 1 hora, vezes 24. Então, o que eu estou passando? Isso aqui é bom a um dia. Vou usar esse time lock aqui, tá? E aí, o que eu vou... Eu vou criar a verificação. Como eu vou ter que pegar o timestamp do dia, eu vou criar uma outra... mas eu vou chamar de time lock. Porque a gente vai usar ela aí na nossa função aí de sacar o dinheiro, por exemplo. Mas para a gente usar ela, a gente pode fazer de várias formas. Então, a gente pode fazer, quando fizer a chamada de função, vai ter que esperar para depois chamar novamente. Pode ter uma função inicial aí, por exemplo, de início da solicitação de retirada e depois ter a retirada. Ou a gente pode mudar e pode ter, por exemplo, o dono do contrato, que vai fazer o smart contract, por exemplo, ele vai poder setar um usuário para esse smart contract. Então, a gente pode fazer isso. Então, o que acontece? A gente pode criar uma outra função aqui, ó. Ela aqui vai setar o usuário, set user. Então, ao invés da gente passar ali fixo aqui na withdraw, vamos setar um usuário aqui e aí o dono do contrato vai poder passar, tá? E aí eu vou mostrar para vocês outras coisas que a gente pode fazer no contrato para ter, por exemplo, mais proteção, então mais segurança. Vai ser public, uma vez que a gente vai inserir esse dado no nosso contrato. E aí, o que eu vou fazendo? Lembra que aqui em cima a gente colocou o withdraw time lock, e a withdraw time lock aqui é uma variável, uma constante com um dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o withdraw time lock. Então, o que eu vou fazer é, quando ele setar o usuário vai ter que esperar um dia para poder retirar o dinheiro, tá? Para poder fazer uma transferência. Então, para eu setar isso, eu vou pegar o dia atual, né? Timestamp. Então, vou pegar aqui o nosso dia atual, timestamp, mais nossa constante. Então, seria um dia. Isso poderia definir da forma que você quiser. Então, a gente poderia fazer uma entrada aí, poderia fazer, vamos dizer, cada usuário. E aí, nosso usuário,
ele vai receber esse user que a gente está passando aqui. Uma vez que a gente está passando ele ali, eu não vou mais passar ele aqui como variável na minha função withdraw. Vai ter sido cadastrado aqui pelo owner do contrato, pelo dono do contrato, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função require. A require, ela faz a verificação se está sendo atendida determinada ação lógica, e se não for atendida, ela para e reverte toda a questão do contrato. Entendeu? Então, aqui a gente vai fazer require. O que eu vou verificar aqui? Eu vou verificar se o withdraw time lock, que é o que a gente cadastrou aqui em cima, né? Então, se ele é menor ou igual ao dia atual, o blocks time stamp. Então, vamos verificar se ele está... já passou isso, significa que se ele é menor ou igual, significa que aqui no block stamp, quando ele foi cadastrado, mais um dia, no block stamp atual já é maior que isso, entendeu? Então, aí, o que acontece? Aí a gente pode botar qual vai ser o retorno de erro caso ainda não esteja igual aqui. Por exemplo, posso falar tempo mínimo ainda não foi decidido. Então, se ele ainda não tiver atendido esse requisito, a gente vai passar essa mensagem aqui no nosso contrato. Bom, aqui a gente teve um erro na hora de compilar. Ele está dando como se fosse um problema que não está declarado. O Joler. Errado aqui. O que eu fiz? O time lock. Aqui está diferente. Beleza, compilou. Pronto. A gente fez toda essa parte agora de verificação aí de time lock, tudo para tentar proteger o nosso contrato. Uma outra coisa que a gente pode fazer de segurança num contrato como esse, a gente pode acabar fazendo aí uma whitelist. Então, só endereços pré-cadastrados, por exemplo, vão poder fazer retirada de dinheiro. Então, a gente pode acabar adicionando isso ao nosso contrato. Que aí seria uma forma de a gente ter uma proteção maior, tá? Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer um mapping aí para verificar se está cadastrado, entendeu? No nosso contrato. Então, vamos fazer um mapping, e aí vai ser o quê? O endereço, então, para um booleano, para a gente saber se ele está ou não. Parente. Nossa, né? A gente vai passar para o whitelist. Ok. Vou fechar aqui, pronto. Perfeito, fechei aqui nossa verificação aqui. Ok, fizemos nosso mapping. Agora a gente precisa utilizar toda essa parte de validação. Primeiro vamos adicionar esse usuário nesse mapeamento que a gente está fazendo, nessa whitelist. Então, a gente poderia fazer isso já na própria função, né, que a gente tem set user, pode fazer ela aqui direto, ou pode criar uma função nova. Ou a gente pode criar uma função nova aí que a gente vai chamar add whitelist, por exemplo, a gente pode chamar. E aí vai passar apenas um endereço. Pode ser um usuário, pode ser como a gente quiser chamar. Vamos chamar um address.
vai ser vai chamando, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter essa função nossa aí que a gente vai armazenar esse address toda vez que ele for inserido. Então, aí a gente vai receber a confirmação de que aquilo, se ele não estiver lá na lista, ele acaba sendo não retornando com a gente. Então, aqui a gente criou essa, vamos dizer, essa validação, compilou, está funcionando normal. Agora a gente teria que criar essa validação, por exemplo, na Real Draw. Então, vamos verificar aqui, tem que fazer um require. Nós vamos fazer. Então, nós vamos primeiro verificar a whitelist. Quem que a gente vai verificar? A gente vai verificar quem está mandando, quem está executando a ação. Message sender. Então, quem está chamando essa função de draw. Ele que a gente quer verificar. Então, uma vez que a gente faça ele aí, a gente vai ter o retorno. Se é ou não um usuário cadastrado na nossa whitelist aí. Então, se não for, eu vou botar um retorno de aviso de erro na está cadastrado whitelist. Então, perfeito. Aqui a gente criou uma nova função aqui. Opa, peraí. Aqui tem que ter no final. Peraí. Então, coloquei acento aqui no start. Então, aí, o que acontece? A gente está fazendo a verificação aqui. Então, só vai poder passar aqui e retornar true aqui da whitelist. Então, é uma nova forma de segurança que a gente acabou fazendo aí no nosso contrato, tá? E aí, quando a gente utiliza require, por exemplo, ou mesmo assert, então, o que acontece? Isso também é uma forma de fail-safe mecanismo, que a gente chama, que é um mecanismo aí de segurança contra falha. Então, pode ser desde algo, por exemplo, reverter uma falha, como é a require e a assert, ou mesmo se a gente quiser parar, por exemplo, circuit breaker, que a gente chama, fazer uma pausa. Então, o mesmo time locks aí para retirada, por exemplo, de dinheiro. Então, para não deixar fazer retirada aí a todo momento. Tá? Então, a gente já viu toda essa parte de require, a gente pode fazer alguns a mais aí nesse contrato, dá para a gente trabalhar melhor a segurança deles. Mas uma das primeiras coisas que eu vou fazer, eu vou importar a biblioteca Portable da própria OpenZep, que faz toda essa verificação aí para a gente, de segurança aí, principalmente para a gente poder pausar o contrato em caso de algum problema. Então, deixa eu vir aqui, vou utilizar pausa, então, tem que vir aqui no nossa declaração do contrato, ok, a gente vai declarar ele aqui, e aí a gente pode criar por exemplo, nossa função, aí a gente vai chamar a função de pause e um pause para isso. Então, aí a gente pode acabar, vamos dizer, fazendo toda essa verificação aí do nosso contrato. Se quiser, como eu falei, a gente pode fazer, tem outros mecanismos aí que a gente poderia estar fazendo de segurança aqui também, tá? Então, a gente poderia estar fazendo algumas verificações aí a mais de time lock, principalmente para o withdrawal, tudo, que a gente poderia estar aplicando no nosso contrato. Vamos chamar a função pause da biblioteca que a gente está importando, tá? Vou chamar a nossa função aqui
que ela vai fazer? Ela vai pausar o contrato. Estou deixando amarelo no público, uma vez que a gente vai chamar ela, tá? Então, aí... Okay. Então, a gente tem uma função aí que a gente pode estar chamando de pausa, que a gente chama para pausar nosso contrato. Uma vez que a gente tem pausa, a gente tem que ter a de não pausa. Para quê? Para a gente reverter essa parada. Se a gente quiser. Reverse public. Pause. Então, a gente já está com nossas duas, vamos dizer, nossas duas funções aí preparadas para isso. Uma das coisas que a gente pode fazer, lembra que eu falei deixa eu ver aqui, vamos ver o que a gente pode melhorar. Por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer que é uma proteção também, porque pode ser utilizado aí também para ataque, um endereço como 0. Nesse caso, a gente está passando o endereço do usuário. Então, a gente tem que verificar que esse endereço do usuário não vai poder ser 0. Então, peraí. Então, aí a gente faz essa proteção com o nosso contrato. Não pode ser 0. Endereço do usuário. Então, é mais uma verificação que a gente acabou fazendo aí para melhorar o nosso contrato. Isso aqui, o mesmo serve aqui para o nosso withdrawal aqui, ó. A gente pode utilizar a mesma coisa, mas nesse caso é para o valor, né? É para não ficar executando aí a chamada, sendo que o valor está, por exemplo, está 0. Aqui, amount, então o amount aqui não pode ser 0. Aqui, e não pode ser 0. Que não seja passado também um valor 0 aí para o nosso contrato. Então, essa é uma das coisas que a gente está verificando. A gente verifica se ele está na whitelist. Outra coisa que a gente pode, vamos dizer, verificar aqui, verificar na whitelist, a gente pode vir aqui e verificar também esse valor A. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo? Então, a gente tem o valor que está sendo passado. O que esse valor não pode ser para poder fazer retirada? Ele tem que ser menor que o quê? Que o nosso endereço. Endereço que o balanço do nosso contrato. Balance. Aí a gente verifica se o nosso contrato, vamos dizer, tem saldo. Se não tiver, não tem saldo no contrato. Então, esse é um outro require aí que a gente pode estar fazendo aí, principalmente para melhorar essa segurança do nosso contrato aí. Então, mais uma delas que a gente pode estar trabalhando. A gente mostrou Power, mostrou toda essa parte de require, deixa eu compilar aqui. Ok, perfeito, funcionando normal. Então, a gente pode ir para um... O que mais de coisas de segurança que a gente poderia estar falando? Uma das coisas importantes que a gente pode falar é monitoramento do sistema. Então, como que a gente pode monitorar? Além de soluções específicas para isso, tudo, a gente pode utilizar, por exemplo, eventos de log, ou mesmo eventos que a gente vai emitir alguma ação que aconteceu no nosso contrato, tá? Então, a gente pode acabar fazendo isso também aí para a gente ter uma segurança a mais, para a gente estar monitorando. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, nesse contrato nosso aqui? A gente fez o withdraw, a gente não tem função aqui para
para depósito. Ao invés de função de depósito, eu vou fazer uma receive aqui para a gente. Mas a transfer a gente tem. Então, a gente vai logar cada vez que a gente receber um dinheiro ou que a gente fizer, por exemplo, a transferência. E a gente vai emitir um evento. Então, que a gente pode capturar esse evento e trabalhar com ele. Então, eu vou fazer um evento aqui, deixa eu... Evento, eu vou chamar Deposit. Então, que eu vou acabar fazendo aqui. Eu vou passar o quê? Um address como meu indexador aqui. Então, o address eu posso ser contract address. Eu posso também aqui ter um outro indexador que vai ser um... Eu poderia colocar quem está enviando. Então, que é o from, quem está enviando esse depósito. E aí, valor de depósito. Então, a gente acaba tendo um evento como esse. Então, para a gente estar recebendo dinheiro. E o outro eu vou fazer do transfer, a gente também vai ter um outro evento. Opa. E vai ser basicamente, vamos dizer, a mesma coisa. A gente vai ter um contract address, da onde a gente está tirando o dinheiro. Então, aqui, na verdade, seria o usuário. Então, quem chamou o contrato e o valor. Então, a gente tem duas funções aí para emitir um evento para a gente. Então, aí, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma fallback, se receber um valor do contrato, aí, ou uma receive, então eu posso fazer toda essa verificação lá. Ok, recebi um dinheiro no meu contrato, então vou ter a função receive aí, e o que acontece? Aí a gente vai logar quem que depositou. Vamos fazer uma receive, a gente vai receber dinheiro nela, e ela não vai, na verdade, a gente está pressionando ela, mas a gente só vai emitir nosso depósito aqui para logar isso. Então, o que a gente ficou de logar ali? O endereço do contrato, o endereço desse contrato, ok. A gente ficou de logar quem mandou, então, quem depositou, sender, e o amount. O amount do depósito, esse aqui tem que ver, que é o valor que a gente recebeu aqui do contrato. Então, a gente já fez essa validação. Beleza, executou tranquilo. Eu posso fazer como eu criei uma aqui, ó. Cadê qual que eu criei? A transfer. Tá, eu posso utilizar a transfer aqui embaixo, então, depois de realizar a transferência. Eu posso vir aqui, transfer, e a gente vai vamos seguir o mesmo, como que eu diria, a gente vai seguir o mesmo padrão aí do que a gente fez na outra. O que a gente fez? Verificou o endereço do contrato, enviou, então quem acabou recebendo, receber como sender, e o valor, que nesse caso, o amount que a gente passou aqui na variável. Então, pronto, então a gente acabou fazendo uma nova verificação aqui de complementei, ok, perfeito, uma nova validação aí de uma segurança, né, que na verdade acaba sendo um log para a gente. Então, outros ataques que a gente tem isso, por exemplo, é o phishing attack. E nesse caso, como que a gente pode combater ele? A gente pode combater desde o whitelist, mas também utilizando modifier e utilizando uma verificação do owner do contrato. A gente pode fazer isso manual
ou pode utilizar também a biblioteca do OpenZeppelin, a Onable. Eu tenho a biblioteca aqui, só o parâmetro dela, para a gente passar aqui. Então, vamos passar aqui, Onable, ok. Tenho que declarar ela aqui no nosso contrato, que ele é ok. O que isso significa? Significa que a gente pode, somente o owner do contrato pode executar, vamos dizer, algumas ações. Então, nesse caso, o que a gente pode estar fazendo, por exemplo, se a gente quiser? Vamos ver as chamadas que a gente tem aqui. Ó. Pause e unpause. Somente o dono do contrato vai poder fazer. Only o owner pode fazer. Então, somente o owner vai poder fazer essa chamada. Adicionar um usuário também, porque senão qualquer um aqui está podendo chamar essa função. Adicionar um whitelist também. E o owner pode fazer isso. E é o usual. Nesse caso, não é o owner que está fazendo a retirada, mas sim o user que a gente adicionou ele aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um modify aí para estar, vamos dizer, para estar validando isso. Então, a gente pode vir aqui, criar um modifier do only user, que é a verificação que a gente vai acabar fazendo aqui. Então, somente o usuário vai conseguir fazer a retirada. E quem é esse usuário? A gente, como é uma função só, a gente poderia fazer direto na função, tá? Mas aqui no modifier, a gente nem chama a função, nem executa a função se não for atendido. Então, acaba tendo, vamos dizer, mais segurança. O que a gente vai verificar? Se o user é igual a message sender, se é igual quem está executando a chamada, entendeu? Nesse caso, se não for, somente o usuário pode chamar a função. Ok. Então, a gente criou um require aqui, e aí, aí a gente faz a nossa validação, e aí o que acontece? Acabando a bateria do notebook. Aqui eu vou verificar somente o usuário. Então, nesse caso, só o usuário vai poder fazer essa chamada aqui, dessa função de overall. Então, a gente está verificando aí nesse caso aqui, tá? Acaba tendo uma verificação bem bacana. Melhorar a tela aqui, está caindo um pouco do valor da tela. Bom, outro caso que a gente pode estar falando aí, por exemplo, outro caso de segurança importante aí que a gente pode estar utilizando é ataque DOS, Denial of Service. Então, esse é um ataque que, na verdade, tem várias formas de se barrar, desde o próprio website nosso, HTTP, por exemplo, fazer proteções contra ele. Então, mas no próprio contrato a gente consegue, tá? A gente pode validar input, ter taxas limites aí no contrato, pode otimizar o smart contract, entendeu? A gente pode, toda a parte de teste, auditoria ajuda com isso. Então, como que a gente poderia fazer por exemplo, evitar um ataque aí DOS? A gente pode colocar, igual a gente tinha até falado antes, um tempo de verificação aí para que não seja chamado, não seja, por exemplo, executado várias funções repetidas, várias chamadas repetidas. Então, um ataque é sempre seguido, no nosso caso, tá? Então, para a gente fazer uma verificação dessa, que a gente pode, deixa eu criar aqui em cima, né? Aqui junto com essa variável, o que eu posso criar aqui? Posso criar uma
a constante aqui vai ser um intervalo de execução. Então, constante. Vou chamar ela aí como, para conseguir o modelo lá de cima, execution interval. Vou chamar ela assim. Posso passar 10 minutos. Então, o que acontece? A gente faz uma verificação aí para que o usuário não chame no intervalo menor que 10 minutos, tá? Aí a gente tem que seguir o mesmo caso aqui, fazer um mapping desse endereço, só que ao invés de ser booleano, a gente vai fazer para essa variável nossa aí um int. Int meia, tá. Como que a gente vai chamar? Podemos chamar ele private time. Tá. Bom, a gente está tendo uma variável aqui que a gente vai verificar esse tempo de execução, para acabar dando um tempo aí para o nosso contrato aí. E aí eu posso colocar ela em várias chamadas. Posso colocar, por exemplo, lá no usual, posso colocar para setar o usuário, por exemplo, se eu quiser colocar aqui para setar o usuário, tipo, quero verificar se o endereço não está zerado, né? Posso colocar aqui require. Então, o que a gente vai verificar aqui? Sobre block, timestamp. Então, a gente vai verificar se o tempo atual aqui nisso. O que ele é? O que a gente tem que verificar? Se ele é maior que o last executed time de quem? De quem está enviando aqui. Se eu fizer aqui, na verdade, aqui seria uma chamada do próprio owner. Então, eu poderia fazer aqui, ou poderia fazer no... Não, faz mais sentido aqui. Então, o que acontece? A gente pode pegar ela aqui. Por exemplo, aqui vai poder chamar várias vezes essa chamada. Então, aqui a gente tem dotação interna. Tem que ser maior, o block temp, o tempo atual, né? Tem que ser maior do que o tempo que estava lá, que foi executado, a última vez executado, mais o execution interval, que são os 10 minutos. Então, a gente precisa verificar isso. Se não for, a gente só vai falar que isso somente já 10 minutos. Pode executar. Somente a cada 10 minutos que pode ser executado. E aí, como que a gente atualiza? Aqui depois de executar, a gente pode fazer uma atualização desse usuário aí, nosso, com o último timestamp dele. Então, message on sender. Aí ele vai receber o ele vai receber o valor da hora atual. E aí depois ele só consegue 10 minutos, porque aqui a gente valida novamente o caso dele, tá? Vamos só compilar aqui. Perfeito, compilou normal. Então é isso, tá, pessoal? A gente tem várias formas, existem outras, tudo, mas essa é uma das formas que eu queria estar mostrando para vocês, que é vamos dizer, o padrão aí, que a gente vai passar muito, se estiver passando por auditoria, se o smart contract, ou mesmo para a própria segurança dele, é muito importante, tá? Esse é um tema que vale muito a pena investir tempo, tá? A parte de segurança do smart contract é a prioridade total aí nos nossos desenvolvimentos. Então, convido vocês aí a pesquisarem também outras formas, tá bom? Obrigado.